Mais uma questão extraída da banca CES Gran Rio em relação à colocação pronominal. Quando falamos aí em colocação pronominal, o próprio nome já nos traz uma referência. Nós precisamos saber em qual posição esses pronomes ficarão colocados. Se eles ficarão aí antes do verbo, no meio do verbo, ocorrendo aí uma ruptura e esse pronome tendo que ficar entre hífen, ou se ele ficará depois do verbo. Para isto, nós precisamos aí reconhecer quais são os pronomes oblíquos que são chamados de átonos. Então, vamos verificar. O primeiro, o me, depois o se, o te, o nos, o vos, o com sentido de ele, o a com sentido de ela. Por exemplo, encontrei-o, encontrei quem? Ele. Encontrei-a, encontrei quem? Ela. E as suas formas no plural. Encontrei-os, encontrei-as. Também há o lhe, o lo e o lá. Em quais sentidos? Por exemplo, ao invés de falar encontrar ela, eu vou falar encontrá-la. Encontrar ele, vou falar encontrá-lo. E também as outras formas, no e na, com os verbos aí terminados em M. Encontraram-no, encontraram-na. Então, é diante desses pronomes aqui que eu preciso saber em qual posição eles ficarão. Para isto, eu não preciso saber somente em relação aos pronomes. Eu preciso também saber identificar o verbo e preciso identificar quais são as outras classes gramaticais que atraem o pronome oblíquo para frente. Então, vamos aqui identificar. Letra A. Poder-se-á levar a educação financeira para as salas de aula, o que será muito proveitoso. Notem aqui que o pronome oblíquo, o se, ele está justamente aqui, olha, no meio. Então, houve uma quebra. Então, toda vez aqui, olha, ele terminou em R, o que vai ocorrer? Eu coloco esse pronome aqui entre hífens e o separo. Pode parecer aí estranho ler dessa forma, mas conforme a norma padrão da língua portuguesa, isto aqui é aceito normalmente. Parece até mesmo que eu estou lendo aí textos das Escrituras Sagradas, parece que eu estou lendo aí textos clássicos em que se utiliza o português aí dessa maneira. Mas muita atenção, eu somente vou utilizar esse termo em que eu quebro o verbo e coloco aqui o pronome no meio, se for verbos que indicam aí futuro. Por exemplo, então prestem muita atenção em verbos que terminam em irei, em iria, e aqui no caso o poderá. Notem que aqui, olha, antes do verbo não tem nada que atraia. Se eu tivesse, por exemplo, não aqui na frente, porque palavra negativa atrai o pronome oblíquo para frente. Daí ficaria não poderá, mas como? Não se poderá, ficaria melhor dizendo, mas como não tem nada que atraia, então o correto é poder-se-á. A isso nós chamamos do quê? De mesóclise. Que nome estranho, não é? Mas se eu verificar aqui a primeira sílaba, meio. Então, o pronome oblíquo fica no meio do verbo, só quando for em relação a tempo futuro, o que nós chamamos aí de futuro do presente e futuro do pretérito. Então, atenção em relação a essas formas, porque por mais estranha que pareça, diante da norma padrão e solicitada aí nos concursos, é desta maneira que nós devemos analisá-la. Agora a letra B. Nos perguntaram sempre sobre gerir melhor a vida financeira. Olha o pronome oblíquo aqui. O que acontece? Eu não posso iniciar frase com pronome oblíquo. Então, o correto fica: perguntaram-nos sempre sobre como gerir melhor a vida financeira. Sendo assim, essa alternativa ela está incorreta. Não inicia-se frase com pronome oblíquo. Letra C. As famílias nunca preocuparam-se com a educação financeira de seus filhos. Notem aqui o pronome oblíquo, o se, e o verbo preocupar. Percebam que se eu ler da forma como se encontra aqui a frase, eu vou compreender sem nenhum problema.
Mas, diante da norma padrão, eu preciso aí reconhecer essas regras. Então, o que a regra diz? Que diante de expressões negativas, o pronome oblíquo ele precisa ser atraído para frente do verbo. Esse nunca aqui, ele é um advérbio que indica o quê? Tempo, mas ele tem uma expressão negativa. Sendo assim, pronome oblíquo vai para frente do verbo. É o que nós chamamos aí do quê? De próclise, outro nome estranho, mas que se nós tomarmos como referência esse PR, vai nos lembrar do quê? Da palavra primeiro. Então, o pronome oblíquo precisa ficar primeiro que o verbo. Mas notem que ele tem aqui um atrativo, que é a palavra negativa, o que não ocorre aqui na letra B, que não tem nenhum atrativo. Então, sendo assim, a alternativa correta é a nossa letra A. Lembra que o verbo quebra aqui depois do R em relação a verbos no futuro aí do presente, futuro do pretérito, mas vamos identificar aqui porque tem mais duas. Vamos lá. Aqueles que relacionam-se bem com o dinheiro têm uma vida mais organizada. Notem aqui novamente o se sendo utilizado como pronome oblíquo, verbo relacionar, só que eu tenho aqui o que. E esse que ele pode ser substituído sem nenhum prejuízo de sentido por os quais. Aqueles os quais se relacionam, que ocorre aqui, o pronome, esse pronome aqui é chamado de pronome relativo, atrai o pronome oblíquo para frente. Então, o correto é aqueles que se relacionam. Outro caso de próclise, em que o verbo precisa ser colocado primeiro, em que o pronome, melhor dizendo, o pronome oblíquo, precisa ser colocado primeiro que o verbo. A alternativa é incorreta. Letra E. Compreenderia-se melhor o desempenho da empresa se o mercado fosse estudado. Lembra que eu mencionei para prestar atenção com verbos que terminam em ria, rei, poderá, que indica aí futuro? Não tem nenhum atrativo aqui na frente. Sendo assim, o que vai acontecer? Vai ficar, onde que tem que quebrar aí, pessoal? No R. Compreender-se-ia. Tem aqui uma mesóclise. Sendo assim, a alternativa correta aqui é a letra A. Fiquem atentos, então, em relação ao estudo de colocação pronominal. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.